A hipertensão arterial é uma das doenças priorizadas na atenção primária à saúde, uma das mais frequentes, e é priorizada desde a sua detecção até a sua prevenção e seu tratamento. Quando se fala em hipertensão arterial, é importante falar sobre a longitudinalidade do cuidado, que é desde a detecção desse paciente, da detecção dessa pressão arterial no paciente até o acompanhamento dele. E também a identificação de eventos estressantes que desencadeiem essa subida de pressão do paciente. É importante falar também sobre avaliação do risco cardíaco, que é nada mais do que um grupo de exames que tentam mensurar a probabilidade desse paciente desenvolver um problema cardíaco. O histórico pessoal costumam ser os indicadores mais importantes, mas a análise do perfil lipídico também se mostra bastante importante. Quando o paciente ele é diagnosticado com hipertensão arterial, recomenda-se que ele vá às consultas médicas a cada ano e às consultas de enfermagem a cada 6 meses. Nos pacientes que têm alto risco cardíaco, essa frequência diminui para cerca de 3 a 6 meses. E é importante falar também que o uso tanto do ácido acetilsalicílico em baixa dose como da estatina pode beneficiar bastante esses pacientes. E esse ácido acetilsalicílico tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, porque ele deve ser evitado se o paciente não estiver com a hipertensão controlada, porque pode acabar desencadeando hemorragia cerebral nesse paciente. Em relação aos medicamentos usados para o tratamento da hipertensão arterial, os de primeira classe são os diuréticos tiazínicos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos canais de cálcio. Os beta-bloqueadores eram muito usados antigamente, mas hoje em dia eles não são mais considerados de primeira classe. O conceito da pressão arterial vai ser essa subida crítica da pressão arterial que se mantém por determinado período de tempo acima de determinado limiar. É importante falar que são vários fatores que podem aumentar a pressão arterial, como o fato do paciente estar ansioso, estressado por eventos estressores que desencadeiam o aumento da pressão arterial. Também outras questões como o tamanho do manguito, a síndrome do jaleco branco, e por todos esses motivos, principalmente a questão da síndrome do jaleco branco, recomenda-se que as mensurações da pressão arterial sejam feitas em domicílio. As novas diretrizes já consideram isso como padrão ouro. É importante falar também que novas diretrizes do American Heart Association mudaram o limiar para ser considerado paciente hipertenso de 14/9 para 13/8. Isso passou a abranger cerca de 46% dos adultos norte-americanos. E há muitas controvérsias sobre essa nova classificação, tanto pela questão de rotular pacientes como hipertensos, subestimando esse rótulo, os riscos de rotulá-los dessa forma, e também subestimando os riscos, os efeitos adversos de medicar pessoas acima desse limite. É importante falar também sobre a hipertensão secundária, que é um dos subtipos da hipertensão. Ela abrange cerca de 5% de toda hipertensão arterial, todos os casos de hipertensão arterial, e ela deve ser suspeitada pelo médico de família e comunidade em pacientes muito jovens que não apresentam histórico familiar de hipertensão arterial, ou então em pacientes com hipertensão grave de difícil controle, ou então nos casos de suspeita de causa secundária da hipertensão arterial, como no caso da sintomas da doença de Cushing, hipertireoidismo ou da síndrome da apneia obstrutiva do sono.
Nesses casos, os pacientes devem ser referenciados para um subespecialista. Uma coisa muito importante a ser falada é sobre a anamnese desse paciente com suspeita de hipertensão arterial. É muito importante uma avaliação subjetiva muito detalhada, que precisa ser muito bem valorizada, tendo informações sobre o momento da vida que a pessoa está passando, sobre a questão financeira, sobre como estão os relacionamentos pessoais, a fim de tentar de tentar captar ou identificar algum evento estressor que pode estar interferindo na pressão arterial do paciente. É importante também saber sobre estilo de vida, hábito de atividade física, se a pessoa está usando cafeína, álcool, tabaco, outras drogas, se a pessoa tem histórico familiar de doença cardíaca, principalmente nos parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão. E também é importante uma avaliação do histórico do próprio paciente de doenças cardíacas, como, por exemplo, infarto, angina, AVC ou outros eventos cardíacos. A pressão arterial vai ser sempre indispensável medi-la nos casos de emergência e também nas consultas de seguimento ou acompanhamento do paciente já hipertenso. Onde nas consultas de acompanhamento é imprescindível que seja feita a medida do IMC e da circunferência abdominal para calcular o risco cardíaco, também o exame físico geral desse paciente para identificar algum sintoma tanto de causas secundárias da hipertensão arterial, como da doença de Cushing, do hiperparatireoidismo, ou da síndrome da apneia do sono, da apneia obstrutiva do sono, e também o exame cardíaco, justamente para auxiliar na suspeita de lesão de órgãos-alvo, e como, por exemplo, as doenças ateroscleróticas. Para esse paciente vai ser recomendado toda uma mudança no estilo de vida e é mencionada a dieta DASH, que é uma dieta pobre em gordura saturada, rica em frutas e vegetais e rica em laticínios de baixo teor de gordura. É importante também falar sobre a importância sobre a moderação do consumo do álcool, que deve se limitar a 1 drink para os homens e 2 drinks para as mulheres. Em relação à classificação da hipertensão arterial, ela é classificada em normal, quando a pressão sistólica está menor que 120 e a diastólica menor que 80, e o paciente é considerado pré-hipertenso quando ele tem uma pressão sistólica entre 120 e 139 e diastólica entre 80 e 89. Hipertensão em estágio 1, quando está entre 140 e 159, a sistólica, e a diastólica entre 90 e 99. Hipertensão em estágio 2, quando a pressão sistólica está maior ou igual a 160 e a diastólica menor ou igual a 100. Quando o paciente ele chega nesse estágio de hipertensão 2, onde a pressão sistólica dele está maior que 160 e a diastólica menor ou igual a 100, o médico de família e comunidade ele deve iniciar o tratamento com 2 antihipertensivos em baixas doses de forma simultânea. Ele pode começar com um diurético tiazínico ou um bloqueador do canal de cálcio associado ao inibidor da enzima conversora de angiotensina ou beta-bloqueador. É importante falar que outras medicações antihipertensivas, como reserpina, clonidina, espirulactona, elas não devem ser utilizadas isoladamente no tratamento da hipertensão, porque elas não mostraram evidência em prevenir desfechos cardiovasculares. Porém, elas podem ser usadas nos casos de pressão arterial refratária, de forma associada a essas outras classes principais. E é importante falar também que não existe benefício na suplementação nem de cálcio, magnésio ou potássio na diminuição da pressão arterial. Outra questão importante de ser colocada é em relação à influência tanto de comorbidades como de idade e raça sobre a escolha do tratamento para hipertensão arterial. Nos pacientes diabéticos e
que apresentam doença renal crônica, é preferível o uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina ou os antagonistas dos receptores da angiotensina 2. Isso porque eles têm um efeito nefroprotetor. Já nos pacientes de raça negra e com mais de 55 anos, é recomendado o uso de diuréticos tiazídicos ou bloqueadores dos canais de cálcio. E já nos pacientes mais jovens, menores que 55 anos, é recomendado os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou antagonistas dos receptores da angiotensina 2. Isso porque nos jovens, eles têm o sistema renina-angiotensina-aldosterona mais ativo. Para finalizar, existem diferenças entre emergência hipertensiva e urgência hipertensiva. Na emergência hipertensiva, vai ter um aumento crítico da pressão arterial, com quadro clínico grave, progressiva lesão dos órgãos-alvo e risco de morte do paciente. Um exemplo disso é edema agudo de pulmão. E já a urgência hipertensiva, diferente da emergência hipertensiva, vai ter uma estabilidade clínica, apesar da subida da pressão arterial, não vai ter comprometimento dos órgãos-alvo e, em geral, a pressão diastólica se mantém acima de 120 mg de mercúrio. Nesses pacientes com urgência hipertensiva, é importante falar que eles têm maior risco de futuros eventos cardiovasculares. E o manejo para eles é a administração de antihipertensivos orais, como captopril ou a clonidina, buscando a redução dessa pressão arterial em até 24 horas.